Salve você, escritor, leitor, amante da literatura. Eu sou a Mônica Cadorim, falando para o canal Apologia das Letras. E hoje eu vou retomar um tema que tinha sido proposto para a gente lá atrás, logo no início do canal. E acabou que a gente parou de fazer vídeo e não falou sobre isso, mas hoje eu quero retomar esse assunto, quer dizer, retomar não, né? Pegar esse assunto que afinal nunca foi tratado, que é a questão de como construir verossimilhança num texto literário. Pois é, a gente sempre pede, né, sugestões de temas para vocês colocarem aí nos comentários, né, o que vocês gostariam que a gente comentasse, que a gente falasse. E assim, eu falo muito do meu ponto de vista, né, como é que eu trato esses temas sugeridos. E esse foi um tema que surgiu assim logo quando a gente já estava naquela de não tenho mais tempo de fazer vídeo e tal, então ele acabou ficando. Só que assim, eu continuei pensando no assunto, como que eu vou falar sobre isso? Como que eu vou abordar esse tema? Porque não é simples, né? Não tem uma fórmula fixa. É assim, não tem uma regra, né? É assim, 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 etapas de construção de como você constrói verossimilhança. Porque depende muito do gênero que a pessoa está escrevendo, né? Se é uma obra de fantasia, se é uma obra atual, se é uma obra histórica, cada subgênero desses vai exigir mais ou menos coisas, elementos, né, sobre, né, para construir essa coisa que a gente chama verossimilhança. Bom, primeiro, o que é verossimilhança, né? Vamos começar do começo. Vamos dizer assim, não é um conceito de dicionário, né? Vou falar aqui o conceito de uma forma livre. É você escrever coisas que poderiam ter acontecido. Não é a verdade, não é a realidade. São coisas que poderiam ter acontecido, né? Então, assim, não precisa estar preso a um fato histórico. Então o fato histórico foi assim, eu tenho que contar assim. Não, você tem liberdade, né? A gente está no mundo de ficção, né? O que a gente escreve em literatura é ficção. Então você pode até modificar os fatos históricos desde que você mantenha ali a verdade, a coerência interna da coisa. Então não foi assim, quer dizer, foi assim, mas também poderia ter sido desse jeito, que também fica coerente com a realidade, com a história, especialmente com a trama interna, com o que a verdade, a realidade daquele romance. Então, assim, uma coisa que é muito importante da gente pensar, né, quando pensa em verossimilhança, é a questão das leis da física, da química, da biologia, essas ciências naturais, né? A gente não pode deixar isso de lado. Então, você não pode fazer uma pessoa saltando de um prédio de 6 metros de altura e caindo em pé como se nada tivesse acontecido. Pulei de um banquinho e pulou de um prédio. Isso vai contra as leis da física, então isso não é verossímil. Como você, sei lá, misturar elementos químicos e causar uma outra coisa. Não, tem coisas que são como são e são assim e não tem muito como fugir, né? Então, a gente tem que estar coerente com isso. Não diria, eu pensei em preso, né? Mas isso, na verdade, não é uma prisão, porque você está livre para inventar. Só que você tem que respeitar os limites, né, daquilo. Agora, você está, por exemplo, num mundo imaginário, né, que escreve fantasia. Você tem um pouco mais de liberdade, porque afinal de contas o universo é seu. Então você até pode inventar que pessoas dão saltos de 6 metros de altura. Só que aí você tem que estabelecer que isso é uma regra no seu mundo. Então, assim, às vezes até um pouco mais difícil, porque você vai ter que estabelecer todas as regras da química, física e biologia, né? Enquanto que quem escreve no mundo real, as leis já estão dadas, né? É só a gente seguir, obedecer e trabalhar dentro delas.
Então, assim, uma das coisas importantes para verossimilhança é essa questão da lógica interna da história. Então, se na minha história isso é dado como possível, isso é uma verdade dentro da minha história, é uma lei dentro da minha história, eu posso usar, mesmo que ela não seja uma lei do nosso mundo aqui. Por exemplo, tem um romance meu que o menino vê os anjos. Eu acho que aqui neste mundo não é comum uma pessoa ver anjos, né? Mas na lógica da história, isso é comum, isso é possível. Então, isso passa a ser uma verdade dentro daquela história. Mas também eu só posso usar dentro daquela história. Eu não posso sair dizendo que em todas as histórias acontece. Não, isso é uma lógica, uma coerência interna daquela história. Né? Tal negócio, essa coisa da fantasia. Então a gente tem essas leis da física, física, química e biologia, né? As leis da natureza que a gente tem que seguir. A gente não pode forçar a lei da gravidade, né? Tem umas coisas assim, não dá para cair para cima no nosso mundo aqui. Então, trabalhando dentro disso, você consegue criar fatos verossímeis, né? Tem também a questão dos fatos históricos. Aí é o negócio, quem está escrevendo não só romance de época, romance histórico, mas mesmo os romances ambientados nos dias de hoje, presente também é história, né? A gente tem que pensar nisso. Então, se a história diz que tal evento aconteceu desta forma, claro que eu tenho uma pequena liberdade para alterar alguma coisa da forma como aconteceu, detalhar, colocar algum detalhe a mais, mas isso é uma coisa que já está dada a priori. Então, a gente tem que entrar nisso. E aí, uma forma que eu gosto para dar verossimilhança, eu acho que, de certa forma, dar verossimilhança nos meus romances de época, é justamente pegar esses fatos históricos que são registrados, né, os eventos que aconteceram de verdade, e fazer os meus personagens participarem desses eventos. Então, por exemplo, tem uma história que é São Paulo, início do século XX. Teve a greve geral, em 1917. Então, meu personagem está lá participando daquilo, está vendo, está comentando, né? Então, isso traz a minha história fictícia para dentro da história real. Em Construir a Terra, Conquistar a Vida, por exemplo, que tem a batalha aqui da conquista do Rio de Janeiro, o Duarte está lutando ali quase que ombro a ombro com o Estácio de Sá. Então, citar esse tipo de coisa traz a minha história para dentro da história do Rio de Janeiro. E eu fico andando pela cidade e dizendo, Duarte morava aqui, ali era a casa de Fernão. Aqui, tinha uma rua aqui que era bem na esquina. E as pessoas olham para mim e falam assim, mas tinha? Eu falo, não, na minha história só, mas é tão entranhada a coisa, né? A minha história tá tão entranhada na história real que na minha cabeça aconteceu de verdade. E aí eu até falo que é uma pena que os livros de história não citam o nome dos meus personagens. Oh, meu Deus, eles estavam lá, Duarte, junto com o Estácio de Sá, lutando. Por que o nome do Estácio de Sá é lembrado e do Duarte não? Né? Pois é, porque o Duarte não existiu só por isso. Mas, enfim, essa amarração histórica com os fatos reais, né, ela ajuda a dar verdade para um romance de época, para um romance histórico, né? Então, é algo a ser aproveitado. Tem uma questão também de caracterização. Quando a gente cria um personagem, ele tem coisas que ele consegue, que ele não consegue fazer, coisas que ele pode fazer no sentido de ter permissão, coisas que ele não faria nunca. E isso a gente tem que manter a coerência. Então, assim, a verossimilhança é muito mais coerência do que qualquer outra coisa. Coerência com o mundo, coerência com o universo da história. Então, se o personagem recebe uma caracterização de que ele nunca entraria numa briga, ele não pode entrar numa briga. Não, você está falhando. Poxa, você caracterizou desse jeito e agora ele está fazendo diferente? Se é uma pessoa que nunca trairia o seu amor, ele não pode nem olhar para outra mulher, né? Porque aí fere essa lógica interna da história,
né? Então, esses são os pontos que eu levantei, né, de questões que eu acho que ajudam a gente a construir a caracterização, a verossimilhança de uma história, né? A caracterização é um dos itens. E, enfim, é como eu faço, é o que eu uso, e eu espero que ajude vocês. E se alguém tiver mais alguma ideia, alguma sugestão de outros aspectos para ajudar a construir a verossimilhança, pode colocar nos comentários. Aí a gente vai continuar a conversa nos comentários também. Então hoje é isso. Aquele joinha, né? Não posso esquecer de comentar isso, joinha, comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou a Mônica Cadorim, falando para o canal Apologia das Letras.